La especialidad de él es marketing, que fundamentalmente debe traducirse en conceptos nuestros como estrategia. Y la pone a esa capacidad estratégica al servicio del pensamiento, de la función profética de la cual vive nuestra sociedad, del testimonio. Ya les hablará él, los voy a dejar que él mismo presente su obra y cómo actúan en el contexto de la situación de Brasil, incluso cómo influyen en la parte política. Acaban de editar y también de consumir la edición de La nave y la tempestad del padre Sáenz en 5 volúmenes, ¿no? De una muy buena edición, y lo han presentado no como La nave y la tempestad, sino como una historia de la iglesia completa, que es lo que es, y subtítulo La nave y las tempestades. Bueno, con este conocimiento extraordinario me pidió autorización para editar 1000 libros y tuvieron que editar 2000 por el éxito y la demanda que tuvieron. También han editado otras obras del padre Sáenz, El fin de los tiempos, en 6 autores modernos, 7 autores, con Hugo Guas, y así. Una cantidad de obras de las cuales él hablará. Quiero decir una cosa más de la importancia de esta alianza espiritual en primer lugar, intelectual en segundo lugar, nuestra con Brasil. Y es lo siguiente: tanto ellos como nosotros consideran que la hispanidad es una sola, que abarca a los dos. Tuvimos tiempos de unión, como en el reinado de Felipe II, que fue rey de Portugal, y de Felipe III. Durante 60 años estuvieron unidas las coronas. Y otros intentos de unión, como en la independencia, que la princesa Carlota, hermana de Fernando VII, aspiró al trono del Río de la Plata para unir las monarquías y crear una gran monarquía. Los próceres querían eso. Y acá viene la diferencia entre Brasil y nosotros. Ellos pudieron lograr la monarquía. El problema era el mismo: los males de la Ilustración. ¿No es cierto? La Ilustración, el marqués de Pombal en Portugal, el de Florida Blanca, ¿no? Enemigos de la iglesia, la expulsión de los jesuitas, la destrucción del arte barroco, ¿no? La secularización del clero, todo eso fueron los agravios que produjeron la independencia de América. Pero lo resolvimos distinto aquí que allá. Aquí se quería hacer lo que hizo Brasil, se quería mantener la monarquía. Y no se pudo. Eso trajo como consecuencia la fragmentación de nuestro país en 5 o 6 partes del antiguo virreinato. Belgrano hace la primera constitución y es para el virreinato del Perú un reino, el del Río de la Plata y Chile. Todo eso era un reino. Y no se logró, y nos trajo la fragmentación y la guerra civil. En el momento en que Brasil decide desprenderse de la monarquía, que fue un error, la monarquía tuvo un magnífico final, que no fue un final, porque fue un gran testimonio. La princesa Isabel, que era regente por la enfermedad de Pedro II, su padre, decreta la libertad de los esclavos. Y eso salva a Brasil del problema racial que tuvo, por ejemplo, Estados Unidos, porque lo hace medio siglo antes, ¿no? de todos los problemas raciales. Y se puede en Brasil lograr un mestizaje por la monarquía y la anulación de esa fragmentación. Entonces, esto nos demuestra que podemos nosotros aprender mucho de esta ciencia práctica de ellos, así como ellos admiran el pensamiento de los maestros argentinos individualmente.
La solución está en la misma tradición histórica. Y los desafíos son los mismos, pero la capacidad de enfrentarlos no es la misma. Y eso también ocurrió en Europa Oriental. No salió del comunismo Polonia igual que Rumania, con 100.000 muertos Rumania, ni que Serbia con genocidios y Yugoslavia. Todo eso fue... El comunismo era el mismo para todos, pero la respuesta de la dirigencia en cada lugar fue distinta. Y acá se piensan las soluciones, pero las aplican mejor allá. Esto es muy interesante. El último dato que quiero decir, para dejar conectado ya con él y en el momento actual, con Bruno, es el tema Malvinas. La globalización no empieza con la caída del muro de Berlín, ni con el colapso de la Unión Soviética en el 89. Empieza 7 años cuando la NATO se sale del Atlántico Norte y viene una guerra colonial contra las Malvinas. El tema de la Amazonia hoy en Brasil es similar al tema de Malvinas. Es un avance del mundialismo contra la soberanía de Brasil y ellos pudieron, gracias al testimonio argentino que se dio en Malvinas, poder ver cómo venía el tema de la usurpación. A ellos le usurpan la selva, de donde salió Alberto Fernández, y a nosotros nos usurpan el mar, ¿no? De donde salió Enrique el Navegante, para cruzar un poco la tradición. Bueno, los dejo con nuestro querido y admirado amigo, del cual tenemos mucho que aprender. Muchas gracias. Boa noite a todos. Falarei bastante pausado para que todos possam compreender. Poderia arriscar um portunhol, mas não seria agradável ao ouvido de vocês. Então, serei sincero comigo mesmo, que não hablo espanhol como gostaria, pero intentaré falar português, minha língua. Bueno, como disse meu amigo Brendo Beit, eu sou o diretor do Centro Dom Bosco. A minha área de especialização é marketing, mas desde a fundação do Centro Dom Bosco, peguei em todas as frentes em ação católica que o Centro Dom Bosco se propôs. Uma delas, os livros. Tivemos também as conferências, aulas. Tivemos ações políticas, culturais. Elegemos em 2018 2 deputados, o federal e o estadual. Conseguimos algum êxito, mesmo com poucos recursos. Mas, então, o objetivo desta conferência não será falar sobre filosofia política, teologia da história ou qualquer coisa neste sentido, mas um testemunho de quem viveu desde o início da reação conservadora no Brasil, católica e também protestante, e qualquer coisa mais. E o recorte que farei é do ano de 2013, quando houve, na minha opinião, uma mudança grande no Brasil, e até o dia de hoje. Então, o recorte falarei de 2013 até hoje. O que aconteceu, na minha avaliação, para que fosse possível eleger um homem que não é uma falsa direita, como Macri. Não é uma falsa direita como o nosso Fernando Henrique Cardoso, como Aécio Neves, como Alckmin, agora vice do Lula. Está claro que era a esquerda o tempo todo.
mas um homem fora do sistema. Bolsonaro é um homem fora do sistema. E o sistema não pode aceitá-lo. Mas o Bolsonaro, ele é o homem certo, na hora certa, no momento certo. Me parece que é da providência divina. Ainda que não seja um São Luís de França, um Gabriel Garcia Moreno, está mais para Constantino, né? Carlos Martel. Bolsonaro é um homem que estava no momento certo. Mas antes de aparecer Bolsonaro, houve algumas mudanças no Brasil. E a primeira mudança ocorre em 2013. Agitadores comunistas, universitários, se rebelaram, criaram uma confusão, porque a passagem de ônibus, de autobus, ficou 20 centavos mais caro. Rebelaram-se e foram às ruas. Naquele momento, o brasileiro não queria saber de política, não queria saber ir às ruas. Ele queria futebol e samba, não quer política. Hasta 2013. Estas pequenas manifestações com agitadores comunistas que quebravam os bancos, quebravam as calles, quebravam tudo, essa indignação dos 20 centavos se juntou a uma indignação maior, que era uma indignação política que estava começando a aparecer nos conservadores, por causa de Lula e depois por causa de Dilma. Então, o brasileiro foi às ruas, junto com esses comunistas, os conservadores junto com os comunistas, uma coisa inédita. Só que um quebrava tudo e o outro, na mesma manifestação, não quebrava nada. E ficou muito claro, numa mesma manifestação, por causa de 20 centavos, que haviam dois grupos muito claros ali. Um grupo do demônio, né? E o outro da família, da vida. Bom, depois, um pequeno parênteses. Em 2005, 8 anos antes, tivemos o grande escândalo do mensalão. Todos lembram o que é o mensalão? Lula comprava os partidos políticos com dinheiro das empreiteiras, né? Desviava dinheiro para comprar os votos dos deputados. Isto foi o mensalão. Bom, em 2014, um ano depois de 2013, estoura o escândalo da Lava Jato. Sim. Os brasileiros já estavam na rua por causa de 20 centavos. Começaram a se indignar com a política brasileira. A razão foi pequena da primeira vez, mas aquilo foi fundamental para um ano depois os brasileiros voltarem à rua por causa da Lava Jato. E aqui começa uma série de manifestações contra Dilma, até que ela vai ser impeachmentada. E o brasileiro gostou disso, gostou de ir às calles protestar. Assim como gostou de ir ao futebol, começou a gostar de ir às calles protestar. Só que isto não aconteceu do nada. O que estava acontecendo por trás dessas manifestações? E aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para os argentinos. Um pequeno punhado de homens, poucos homens, 10 anos antes de 2013, um pouco mais de 10 anos antes de 2013, início do século XXI, começaram a formar alunos intelectuais como Rafael Bredobeid, Caponeto, os maiores intelectuais que tem na Argentina. Tivemos no Brasil uma quantidade menor. Olavo de Carvalho, Padre Paulo Ricardo, um professor
que mora em São Paulo, que faz um trabalho mais escondido, e uma série de outros intelectuais menores, como Orlando Fedeli, que também era grande, mas não teve a abrangência do Olavo. Estes homens, que eram intelectuais, se preocuparam em fazer discípulos e trabalharam com os seus discípulos por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Então, as manifestações das ruas, o brasileiro começar a entender o problema do comunismo, era resultado do trabalho de pouquíssimos homens que 15 anos antes decidiram formar alunos. E esses alunos ensinavam outros, que ensinavam outros, que ensinavam outros. E começou a se ter no Brasil uma massa crítica. Massa crítica, como é em espanhol? Massa crítica. Okay. Também o trabalho da TFP tem uma série de grupos, grupos intermediários, que foram, antes de 2013, formando os brasileiros. Portanto, o resultado em 2013, 2014 com a Lava Jato já era um resultado de um trabalho de mais tempo de formar pessoas que formavam outras pessoas. E aí há um segundo fator, é que esses homens também souberam usar a internet a seu favor. Eles não davam aula apenas para quem eles alcançavam, mas para o mundo inteiro, para o Brasil todo. Olavo de Carvalho já estava nos Estados Unidos e ensinava desde os Estados Unidos. Mais ou menos como fez Plínio Corrêa de Oliveira no Brasil, mas havia outros homens se preocupando em fazer discípulos. Não era uma preocupação de eu tenho que ficar mais inteligente, eu tenho que conhecer as coisas, mas eu tenho que conhecer para ensinar. Então, em 2014, que veio a Lava Jato, já começou a haver no Brasil uma massa crítica. E esta massa crítica estava nas ruas, estava nas redes sociais. E em 2015 e 2016, quando a Dilma então é impeachmentada, ela sai do governo, né, e entra o Temer, que é seu vice, nós tivemos um tempo de paz e eu, Bruno, comecei a conhecer os principais discípulos desses homens, do Padre Paulo, do Olavo, do Orlando Fedeli, porque nas agitações das manifestações você conseguia perceber quem são os líderes dessas manifestações e quem são os intelectuais por trás das manifestações. Então essas pessoas começaram a se conhecer. E destas amizades começam a surgir novas iniciativas. O Centro Dom Bosco, em 2016. A Brasil Paralelo, em 2016. Não sei quem conhece Brasil Paralelo aqui. Levanta o braço. Só os brasileiros. Sim. Brasil Paralelo é uma empresa que surgiu em 2016 como Netflix, só que para documentários sobre as principais pautas do conservadorismo. Então, Brasil Paralelo fazia um documentário sobre a história do Brasil, um documentário sobre as eleições, um documentário sobre o PT, um documentário sobre literatura, sobre aborto, feminismo. Então, em apenas uma iniciativa como o Brasil Paralelo, que os 3 fundadores da Brasil Paralelo são alunos do Olavo de Carvalho, surgiu uma iniciativa que hoje tem 400 mil membros ativos e faturam 15 milhões de reais por mês. Eles atingem muito mais do que 400 mil pessoas. 400 mil pessoas é que dão todo mês R$19 para eles.
para assistir seu conteúdo. É como um Netflix brasileiro, certo? E com 15 milhões de reais, ele consegue mover a cultura muito mais rápido. Isto é 3 alunos do Olavo. Eu, Álvaro e Pedro não fomos alunos do Olavo, mas consumimos seu conteúdo. Tivemos outras influências. Orlando Fedeli, Padre Paulo Ricardo e outras pessoas, TFP. E nós fundamos o Centro Dom Bosco. Então você tem o Brasil Paralelo produzindo cultura aqui. E muita cultura, muito documentário. Um documentário novo a cada 2 meses. Aí você tem o Centro Dom Bosco, publicando um livro por semana, novo. Já temos 120 livros publicados em 6 anos. Tem o Centro Dom Bosco aqui. Não haveria Brasil Paralelo, não haveria Centro Dom Bosco, não haveria outras iniciativas que eu vou falar, se não houvessem esses intelectuais antes, ensinando. Façam isto, não façam aquilo. Venham para cá, venham para lá. Juntem-se. Também vários intelectuais isolados. Por exemplo, Taiguara Fernandes, é um grande intelectual jovem. Guilherme Freire, um grande intelectual e jovem. Todos são frutos desses intelectuais que decidiram fazer discípulos. Eles não simplesmente estudaram e foram para suas casas. Eles não somente estudaram e foram para a universidade onde ninguém quer ouvi-los, porque a universidade quer ideologia. Eles buscaram aqueles que queriam a verdade. Se você quer a verdade, eu posso lhe dar. E a internet, você fala para todo mundo. Sempre vai ter uma pessoa em Buenos Aires, uma pessoa em Córdoba, uma pessoa em Mendoza, uma pessoa em Mar del Plata, uma pessoa em La Plata. Ótimo, eu tenho 5 alunos na Argentina inteira. Já é muito. Também surgiu em 2015, 2016, o Terça Livre, que é um canal de YouTube que ficou muito famoso. Era um canal de jornalismo. E ficou muito famoso e cresceu muito. Até que o ministro do Supremo prendeu o seu fundador. Prendeu não. Tentou prender e ele foi para os Estados Unidos e hoje está refugiado nos Estados Unidos. Fundador do Terça Livre. Iguais a esses 3 exemplos que eu dei, surgiram muitas outras. Minha Biblioteca Católica, de livros católicos. Surgiram mais de 10 editoras católicas impressionantes nessa época. O Centro Dom Bosco cresceu mais do que as outras, mas estas também estão fazendo um trabalho grande. Então, o que estava por trás disso aí? Uma verdade histórica. Que todo o processo revolucionário ou contra-revolucionário é tocado por uma minoria. É por poucos homens. Cristo não escolheu aquelas milhares de pessoas que estavam quando ele multiplicou os pães e os peixes. Ele escolheu 12. Ele poderia ter escolhido 30, 50, 1000. Ele escolheu 12 para ser seus apóstolos. E um traiu. Quando você olha a Revolução Luterana, você tem Calvino, Lutero, Zwinglio. Estes homens, o que eles não fizeram? Quando você tem a Contra-Reforma, os jesuítas, a primeira classe de jesuítas, eram poucos. Inácio de Loyola, Pedro Fabro, Francisco Xavier. É sempre uma minoria. Quando você tem no Brasil Lula, Dirceu e mais uns poucos outros, você vê que poucos homens como Lula, Dirceu, José Dirceu e mais uma meia dúzia é o que estão produzindo todo o caos no Brasil agora. Aqui Kirchner. Então tem poucas pessoas que produzem um resultado muito grande, porque elas dedicaram a vida pelaquela causa. O que estes professores fizeram conosco
é que haveria uma causa que vale a pena dar a vida, que é a causa da igreja. E quem nos ensinou isso? Nossos mestres. Então, se não houvessem os mestres que chegassem para mim, para os fundadores da Brasil Paralelo, que existe uma causa que vale a pena dar a vida, nós estaríamos fazendo outra coisa. Bom, voltando para o Brasil. Em 2016, então, surge a Brasil Paralelo, surge o Centro Dom Bosco, surge o Terça Livre e um monte de iniciativas. Aquelas manifestações que estavam na rua queriam entender o problema do Brasil. E nós, que já estudávamos há algum tempo, estávamos preparados para pegar toda esta massa e dizer: o que está acontecendo é isso aqui. Nós podemos explicar. E aqui existe um outro conceito que nós usamos muito no Brasil, que se chama janela de Overton. Janela de Overton. Ventana de Overton. Ventana de Overton. O que é a ventana de Overton? Ele explica que nas principais pautas, aborto, família, existe uma linha de tolerância. Por exemplo, no Brasil, qual é a tolerância sobre a questão do aborto? Existem as pessoas que dizem: não sou a favor do aborto. Então aqui não sou a favor do aborto em nenhum caso. E aí existem as pessoas que são a favor do aborto apenas para estupro, em caso de estupro. E existem as pessoas que já começam a tolerar abortos no início da gravidez. Mas não há ninguém ou pouquíssimas pessoas que aborto nos 9 meses. Ou seja, em outros países há. O que acontece? Existe uma ventana de Overton aqui, que é o que as pessoas aceitam discutir e coisas que elas não aceitam discutir, porque está muito longe da realidade delas. O que faz a agenda comunista? Ora, se as pessoas já aceitam aborto em caso de estupro, precisamos fazê-lo aceitar aborto em 12 semanas, aborto em 20 semanas, aborto em... e vão aprovando leis até os 9 meses, até depois de viver. E nós usamos isso para o outro lado. Esta ventana de Overton, quando é provocada por uma discussão nacional, por exemplo, está quase se aprovando o aborto na Argentina. Então, as pessoas vão às calles, vão protestar, e tem aquela discussão toda. Neste momento, a população está mais suscetível a querer ouvir sobre aquele tema e querer aprender sobre aquele tema para ter uma opinião sua. Como nós já estamos estudando, e o Brasil Paralelo produzindo documentários, e o Terça Livre com notícia, quando via uma discussão nacional sobre qualquer tema, nós conseguimos empurrar a agenda para cá. Então, se a discussão é aborto em 12 semanas, a gente consegue explicar que o aborto não pode ser tolerado em nenhuma situação. Mas a ventana se abriu porque a discussão era essa na internet. Então, se você grava um vídeo hoje sobre aborto, num canal como o nosso, vai ter 1000 visualizações, é pouco. Agora, se no país inteiro, em todas as rádios, televisão, está dizendo que amanhã será votado a lei do aborto, o Brasil inteiro quer ouvir sobre aborto. Neste momento, o mesmo vídeo, que teria 1000 visualizações, terá 500 mil de visualizações. O mesmo vídeo, em um momento diferente. Porque as pessoas buscam conteúdo na internet, não mais em livros. Na internet, os jovens. Então nós estávamos preparados a falar dessas coisas. Este conceito de ventana de Overton é muito importante, porque
pela cultura e pela internet, nós conseguimos, o Centro Dom Bosco e muitas outras iniciativas, trazer toda essa massa de pessoas que estavam indo na rua sem saber porquê, elas não tinham muito bem a causa, trazê-la para o que interessa. Você tem a fé católica é a única e verdadeira. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Você conseguia trazer as pessoas. E aí surge, em toda essa manifestações de contra a Dilma, de impeachment, com essas iniciativas que apareceram porque haviam intelectuais para fazer discípulos, surge Bolsonaro, o homem fora do sistema. Se nós estávamos tirando um presidente de sua cadeira, precisávamos colocar outro no lugar. E nós começamos a explicar que Aécio era um falso direita. E podemos começar a explicar isso. Por exemplo, a Brasil Paralelo produziu uma série de documentários chamado Teatro das Tesouras, que é um termo cunhado pelo Olavo de Carvalho. Teatro porque é uma encenação, que existe uma esquerda e uma falsa esquerda, e você fica para sempre nesta dialética entre esquerda e falsa esquerda. E Bolsonaro surge neste momento, em 2016. Ele começa a ficar famoso em 2016. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1. Toda la verdad primero. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. E ele vem para defender todas as pautas daquelas que estavam na rua e de uma maneira inusitada, diferente. Então, avançando mais um pouco, chegamos em 2018. Havia os intelectuais, havia as iniciativas, havia as manifestações nas ruas e havia um representante. Então, toda essa massa, tudo isso que foi criado, foi para cima, teve em Bolsonaro o seu representante. E ele soube conduzir muito bem, porque ele já era político há 28 anos. Ele sempre foi político. Ele era militar, entrou para a política e ficou 28 anos na política antes de se tornar presidente.
Em 2018, havia suspeita de fraude, já havia suspeita de fraude, porque já vimos acompanhando o que havia nas eleições passadas, mas a superioridade de Bolsonaro em votos era tão maior que, mesmo que houvesse fraude, e nós não sabemos, ele teria mais votos, e ele venceu. E quando ele venceu, então nós avançamos mais ainda na agenda cultural. Foi aí que nós crescemos mais ainda. Em 2018, o Centro Dom Bosco começou a fazer os primeiros eventos. Em 2018 foi o ano que Dom Rafael foi ao Rio, Juan Pablo foi ao Rio, foi 2018, né, Juan Pablo? 19. Foi 19. Ah, foi 19, né? Ah, tá. Foi 19. Tá, então já tinha um ano de Bolsonaro. Bom, e nós continuamos o nosso trabalho de formar grupos pelo Brasil. Somente o nosso trabalho já tinha 40 grupos espalhados pelo Brasil de estudo, para fazer justamente isso que eu expliquei. Pequenas lideranças, corpos intermediários, em várias cidades do Brasil. Bom, e achamos que essa situação se manteria e cresceria, porque a velocidade que nós estávamos produzindo cultura para essa massa que queria e está sedenta de cultura seria irreversível para a esquerda. Até que chegou semana passada. Vou agora avançar 4 anos. Então, novamente, o processo eleitoral, desta vez, foi ainda mais sujo do que em 2018. Muito mais. A esquerda percebeu que havia um caminho ainda, que era o Supremo Tribunal Federal. Eles sabiam que havia um caminho. E o Supremo Tribunal Federal, ao que tudo indica, escolheu um lado. E favoreceu muito o candidato Lula durante todo o processo eleitoral. Silenciava, censurava as vozes, prendiam aqueles que apoiavam Bolsonaro de uma forma mais enérgica. Então ele prendeu... Por quê? Ótimo, ótima pergunta. O Supremo Tribunal Federal, ele é composto por homens que foram escolhidos por Lula e Dilma. E não há mais a noção de justiça, não há mais a noção de respeito à Constituição, existe o império da sua vontade. Eu estou com vontade, então a Constituição não está escrita assim, está escrito assim. Então, o Bolsonaro, no primeiro turno, conseguiu eleger a maioria dos deputados federais, a maioria dos senadores, muitos governadores ganharam já no primeiro turno. Foi uma vitória, assim, no primeiro turno, muito forte. E, estranhamente, o Lula ficou na frente do Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro tendo muito mais votos para senador, deputado federal, para os midterms do Brasil. Bom, e nós acompanhamos muito de perto tudo isso. Então, por exemplo, um deputado federal chamado Daniel Silveira gravou um vídeo em que ele disse, depois de ter visto por muito tempo os erros que os ministros do Supremo cometem, Daniel Silveira disse em vídeo muitos palavrões sobre cada um dos ministros, sobre as mulheres, sobre os homens. Ele, como deputado federal, mesmo dizendo palavrões sobre ministros do Supremo, não poderia ser preso, porque tem imunidade para falar o que quiser. E foi preso. Isto faz já deve fazer uns quase 2 anos. 2020, 2021.
Bom, quando os ministros do Supremo prenderam o Daniel Silveira e nada foi feito, eles entenderam, agora nós podemos prender quem quisermos. Quando os ministros do Supremo silenciaram, censuraram jornalista, atriz, cantor, qualquer voz mais forte contra o Bolsonaro, a favor do Bolsonaro, eles censuraram e nada foi feito, eles entenderam, também podemos fazer isto. Bom, e eles conseguiram o inédito. Toda a Lava Jato, o escândalo da Lava Jato em 2014, serviu para provar, com bastante evidência, com muitas evidências, que o Lula estava envolvido em dezenas de escândalos de desvio de dinheiro. Nós dizemos provar quando existem muitas evidências que mostram que o Lula poderia ter recebido recursos. Mas o que levou à prisão de Lula foi um apartamento que ele ganhou de uma das empreiteiras. Ele ganhou um sítio também, um triplex, ou seja, 3 andares, um apartamento luxuoso em frente a uma praia. E ele ganhou um sítio também. Só que ele diz que o apartamento não é dele e o sítio não é dele. Mas o apartamento tem lá relatos de pessoas que moram lá, ou seja, o porteiro via o Lula chegando, olhando o apartamento, indo embora. No sítio dele havia um barco com o nome Lula, mas não era dele o barco. Havia uma toalha escrito Lula, mas não era dele a toalha. Bom, muitos indícios que tudo poderia ser dele, mas nada dele. E os ministros, então, Lula estava preso, os ministros do Supremo entenderam, fizeram uma manobra jurídica, que não é uma questão que o Lula é culpado ou é inocente. É que este processo, que foi julgado na cidade de Curitiba, deveria ter sido julgado em Brasília. E como não foi julgado em Brasília, foi julgado em Curitiba, anulou-se todos os processos. E ele foi solto. Existe uma lei no Brasil que, se você é preso, você não pode se candidatar a um cargo. E mesmo assim foi limpo e ele pôde ser candidato a presidente. No final das eleições, quem dissesse que o Lula é ex-presidiário, ou seja, foi preso, quem dissesse que ele foi preso um dia, que ele é culpado, que ele é ladrão, que ele é bandido, teria suas contas bloqueadas no Facebook, no Twitter, em todas. E poderia ser preso. Faltando 2 dias para a eleição, a única emissora de TV do Brasil, que é conservadora, foi obrigada pelo ministro do Supremo a não só não dizer que ele é ladrão, que já estava proibido, mas que ele é inocente. Foi obrigada a mentir, a dizer que ele é inocente. Como obrigam? Porque ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele manda e as pessoas têm medo. O presidente Bolsonaro não sabe o que fazer. Eles têm todo o sistema em sua mão, ele tem toda a mídia. E aqui é um ponto importante. Quando nós fundamos o Centro Dom Bosco, em 2016, nós estudamos Antônio Gramsci. E sabíamos que a batalha cultural, e existem 7 estágios da batalha cultural. O primeiro estágio são os livros, as editoras. O segundo estágio, as universidades. O terceiro estágio, as igrejas. O quarto estágio, a mídia.
O 5º estágio, a classe artística. O 6º estágio, partido político. O 7º estágio, parlamento. É crescente. Em vez de você, como no comunismo antigo, tomar o poder pelas armas do presidente, você começa pela cultura, lá embaixo, pelas classes falantes. Os livros, que é o 1º estágio, vão formar os professores que estão no 2º estágio. Os professores vão formar os jornalistas e os artistas que estão e os padres, que estão no 3º, 4º e 5º estágio. Então, se você fez os livros para comunistas, você tomou os professores, você automaticamente tomou os jornalistas, os artistas e a igreja, os padres, porque você infiltra comunismo na igreja. Se você pegou todas essas classes, que são as classes que educam as pessoas, que são as classes falantes, você tem o monopólio da opinião pública. Você pode mentir dizendo que o Lula é inocente, que a igreja vai dizer que o Lula é inocente, que o jornalista vai dizer que o Lula é inocente, que os partidos políticos vão dizer que o Lula é inocente, os livros vão dizer que o Lula é inocente, haver livros, por que o Lula é inocente? Então, nós estávamos num projeto, estamos ainda, num projeto de fazer livros, de entrar nas universidades, de formar novos jornalistas, formar novos artistas, mas isso toma tempo. E nós tivemos o Bolsonaro que, sem ter nada disso aqui, pegou o 7º estágio. Ele conseguiu a presidência da República. Então o Bolsonaro não tem apoio embaixo. Ele é como sozinho. Está o Bolsonaro sozinho aqui, os 7 estágios que comprimem o Bolsonaro, porque estão todos na mão da esquerda, e o povo, que é Bolsonaro. Então existe uma distância muito grande desses dois. Bom, então, quando ocorreu a eleição semana passada, nós não sabemos o que passou, porque se você olha os votos, percebe-se que existe um padrão que matematicamente é impossível de acontecer. Vocês viram a curva dos votos, da apuração dos votos no Brasil? A curva, viu? Não é como qualquer eleição, que um candidato, a cada apuração, um candidato ganha voto, o outro perde. Esse aqui ganha, esse perde. Esse aqui ganha, esse perde. Ou seja, a curva não é assim como é normal. É uma curva perfeita, quase reta. Quase reta. É impossível. É impossível. A menos que eu não saiba nem matemática de primário, minha irmã de 4 anos saberia dizer que aquilo é impossível. Mas nós não podemos dizer que é fraude. Só achamos muito estranho. Porque fraude dá prisão já no Brasil. Se você duvidar, Alexandre de Moraes hoje disse, o ministro do Supremo, se você duvidar do resultado da eleição, você será preso no Brasil. Ah, sim? Sim. Se duvidar, você tem que dizer, o Lula venceu, ponto. Sim. Por que está assim no Brasil? Para encerrar. Na Argentina, me parece que a resistência é muito fraca ao governo. Se a resistência é fraca ao governo, existe uma paz. No Brasil, como está Bolsonaro aqui, e existe grande parte da população que não gosta do Lula, o cenário é de guerra. Então, os ministros do Supremo precisam ser mais agressivos para suprimir qualquer reação. Então, estão tornando tudo crime. Penso que, se nada acontecer até a posse do Lula em janeiro do ano que vem, nós teremos
ditadura muito mais severa do que qualquer país, tirando Venezuela, do que qualquer país da América Latina em pouco tempo. Um país que estava recuperando financeiramente, um país que tem resistência cultural, que nenhum outro país tem. Podemos caminhar para a ditadura muito mais rápido. Por quê? Porque há resistência. Então, eu vim aqui para a Argentina, já é minha terceira vez aqui, para comprar livros, para conversar com os intelectuais e para esclarecê-los sobre o que nos levou a conseguir ter um presidente da República conservador. Foi um trabalho de base que os intelectuais decidiram que devem cumprir o mandamento de Cristo, levar o Evangelho a toda criatura. Não para si o Evangelho, mas para toda criatura. No Brasil tivemos poucos homens que entenderam isto e empreenderam suas vidas a fazer isto. Olavo de Carvalho faleceu em janeiro deste ano. Orlando Fedeli faleceu em 2010. Padre Paulo Ricardo ainda está vivo. E há muitos outros intelectuais formados por esses homens que agora possivelmente a única esperança que o Brasil tem. São os intelectuais que já foram formados por esses homens e os filhos desses intelectuais. A curto prazo, não podemos saber o que vai acontecer com o Brasil mais. Mas nos resta continuar o trabalho cultural de formar jovens, formar as crianças para uma guerra futura, né? Então, eu peço desculpas pelo meu português, porque não sei falar espanhol perfeitamente, mas espero que tenha lançado algumas luzes a respeito da batalha cultural que nós temos no Brasil e o que pode ser feito aqui na Argentina. Para reverterem o processo revolucionário, é preciso que os intelectuais busquem os jovens a ensinar. É isto. Busquem os jovens a ensinar. Que sejam 5 jovens. Esses 5 jovens, se estudam com um intelectual durante 10, 15 anos, serão 5 intelectuais. E aí sim vem a mudança, porque o general do século XXI, ele não necessariamente tem que pegar em armas. Pegar em armas é bom também. Mas o general, ele é um intelectual. É um intelectual. Porque a força do intelectual não está no poder dele, mas na autoridade que tem da sua palavra, do convencimento. Então, se fica uma lição dessa minha pequena conferência, seria um apelo aos intelectuais argentinos que eduquem os mais jovens. Que sejam 2, que sejam 3, mas eduquem. E vocês vão ver o resultado daqui a 15 anos. Esse é o único caminho. Viva Cristo Rei! Viva!